bem, nós vamos iniciar com vocês a disciplina Economia Política. E ela tem uma fundamental importância para o estudo do direito, especialmente por conta de uma série de intersecções, ou seja, aproximações que existem entre a economia e o direito, que faz com que nós tenhamos que dar uma certa atenção aos fundamentos da teoria econômica. Então, de todo modo, essa disciplina vai partir justamente de fundamentos econômicos, do estudo de fundamentos econômicos, e fazer uma aproximação com o estudo do direito, onde isso pode, de alguma forma, influir, né, na aplicabilidade do direito e na própria interpretação do sistema jurídico como um todo. Então, nós temos justamente essa preocupação, né, e é uma disciplina que é uma disciplina obrigatória, uma disciplina básica, porque ela faz parte da formação básica do jurista. O jurista não pode desconhecer os processos econômicos, os fundamentos econômicos de uma sociedade, não pode desconhecer os sistemas econômicos, como eles se estruturam, não pode desconhecer também, obviamente, quais são os fundamentos da economia que podem, de alguma forma, ser considerados pelo direito. Especialmente uma área hoje cada vez mais crescente, né, nos estudos do direito, que é a chamada análise econômica do direito. E a análise econômica do direito, ela, na realidade, ela perpassa uma área específica, ou sub-área específica do direito. Por quê? Porque pode-se usar a análise econômica do direito em várias sub-áreas jurídicas, como, por exemplo, direito penal, direito administrativo, o próprio direito financeiro, o direito econômico e o direito civil também. Porque, na realidade, nós sabemos que os direitos, muitas vezes, têm custos, especialmente aqueles direitos que são oriundos de uma postura do Estado que busca ser uma postura intervencionista, fazer com que as pessoas possam ter acesso a benefícios de um modo geral. Benefícios patrocinados pelo Estado, obviamente, com base em quê? Nos recursos obtidos pelo sistema tributário, que é o sistema que nós temos para arrecadação de impostos, de taxas, de contribuições, e isso vem de onde? Da sociedade. E muitos desses direitos têm custos, né? A manutenção em si da própria máquina do Estado, na função específica do Poder Judiciário, representa um custo bastante sensível para a sociedade. Mas não é apenas isso, mas entender, por exemplo, como se fazer a análise, né, para cada caso econômico, ou para cada caso jurídico especificamente, de como o direito pode se beneficiar do conhecimento da economia para, inclusive, pautar critérios rígidos para decidir questões controvertidas, como, por exemplo, indenizações por dano moral, indenização por dano material e assim por diante. Como também na análise econômica do direito voltada para o direito penal, como a economia política pode ser um norteador para entender de que modo a criminalidade é estimulada de algum modo pelo quê? Pelos ganhos econômicos. Por que pessoas se metem na corrupção? Por que mesmo que muitos que tenham já sido punidos no nosso país, por que elas ainda, de alguma forma, se sentem estimuladas para cometer corrupção? Porque compensa, de alguma forma, a um estímulo econômico. O quanto pode ser desviado de recursos públicos, ou quanto pode ser, de alguma forma, adquirido em termos de recursos públicos através de corrupção, faz com que essas pessoas sejam beneficiadas economicamente com vultosas quantias em dinheiro. E, claro, obviamente, eles podem fazer um cálculo do quanto gastaria se, porventura, fossem descobertos e tivessem que ser réus em processos judiciais. Eles fazem um cálculo econômico de quanto gastariam com advogados, quanto gastariam numa batalha judicial para tentar provar a sua inocência ou fazer com que um processo se protelasse durante anos e anos e ele, de alguma forma, fosse beneficiado, por exemplo, pela prescrição. E, além disso, ele pode utilizar, obviamente, de outros mecanismos que não é que o direito estimule, mas que, de alguma forma, é admitido pelo direito, que é o fato de haver transferência patrimonial para outrem.
Mas isso também pode ser reprimido pelo próprio direito através do quê? Das normas que coíbem a lavagem de dinheiro. Então, muitas vezes, um político ele desvia recursos públicos, mas o recurso desviado não está no nome dele, está no nome de parentes, está no nome de amigos. E assim, ele vai fazendo justamente o quê? Uma cadeia que cria justamente relações que vai se configurar, muitas vezes, como crime organizado, porque ele vai ter influência em outras cadeias criminosas ou em outras frentes criminosas. Podem investir, por exemplo, em roubo a banco, podem investir, por exemplo, em, vamos dizer assim, até no comércio lícito e jogar todo o dinheiro no comércio lícito, quando, na verdade, a movimentação que é detectada naquele comércio, naquele empreendimento, não é oriundo da própria atividade econômica em si, mas é lavagem de dinheiro. Então, cada vez mais é importante o estudo da economia, dos fundamentos da economia, para nós entendermos como é que funciona toda essa engrenagem, inclusive a engrenagem política, e como o direito, de alguma forma, vai se beneficiar ou ter que conhecer os fundamentos da economia para, inclusive, tomar decisões importantes. Ou ser, podemos dizer assim, aplicado, interpretado e aplicado de modo mais consentâneo com o quê? Com vamos dizer assim, a quantificação das riquezas. Porque tudo tem um custo, aquilo que implica necessariamente relações pessoais que tem um conteúdo patrimonial ou quando o Estado esteja presente, haverá custos em si. Até nas relações propriamente afetivas podem haver custos, como, por exemplo, o fato de que um pai devedor de uma pensão alimentícia, existe custo em relação a esse caso específico, né? Mesmo que seja oriundo de uma relação que é normatizada pelo direito, uma relação que é afetiva, a relação de paternidade, mas que vai implicar justamente um custo material para aquele que é responsável por uma criança. Então, nós temos que entender que o direito não está apartado de conteúdos econômicos importantes e que devem ser considerados numa disciplina básica, muito embora com a carga horária limite, mas que nós vamos aqui colher e selecionar, né? Selecionar, na verdade, os principais tópicos que possam ser importantes para nós estudarmos nessa disciplina, que venham a ter maior importância para fins de aplicabilidade prática. Essa é a nossa preocupação de sempre, né? Não apenas estudar a teoria de modo abstrato, mas estudá-la também com reflexo na prática. Como a teoria que nós estamos estudando pode refletir na prática. Então, vamos aqui aos fundamentos mais históricos, inclusive nós vamos ter um capítulo específico sobre a evolução do pensamento econômico, e isso é de fundamental importância para que vocês possam, inclusive, ter um entendimento sobre a teoria econômica e como ela se desenvolveu e evoluiu, as propostas das teorias e dos teóricos, de um modo geral, como eles puderam, inclusive, influir no desenvolvimento de países ou impedir que alguns países se desenvolvessem por conta de uma postura ortodoxa, né? Então, a economia política em si, aqui, a designação, é porque há também uma aproximação da economia com a política, né? Como se fosse uma política econômica. Então, se define economia política, muito embora outras faculdades de direito usem fundamentos de economia, o nome da disciplina, ou então introdução à economia. Aqui, tradicionalmente, nós fomos para buscar a terminologia economia política, porque era um termo tradicional que surgiu lá quando a economia começou a nascer como ciência. Porque ela era propriamente o quê? Uma atividade científica e prática ligada às ações de governo. Por ser uma atividade científica e prática ligada às ações de governo, como orçamento público, por exemplo, então se tinha ali a definição e essa designação mais propícia de chamar economia política. De todo modo, ela vai definir-se historicamente, né, de modo autônomo, no momento em que o capitalismo competitivo surge, né, de base industrial. E aí se tem a preocupação justamente do quê? De se entender todo esse processo crescente que fez movimentar a economia e mudou a feição das sociedades. De uma sociedade eminentemente agrária
não industrial, mas com manufaturas, podemos dizer assim, rudimentares, baseadas no artesanato. Aí não se tinha uma indústria no século XVI, mas no finalzinho do século XVI, ao longo do século XVII, ao longo do século XVIII, 1700 e tanto, vai surgindo justamente o quê? A chamada economia capitalista, que passa da manufatura, certo? Passa da manufatura para quê? Para o processo de industrialização. A manufatura em si é justamente o quê? Um processo industrial rudimentar, em que se usa mais as mãos para fabricar coisas, como para fabricar, por exemplo, armas, fabricar, por exemplo, instrumentos para montaria de cavalo, fabricar móveis, fabricar roupas. Então, era tudo especificamente o quê? Manual. Quando surge, né, a máquina a vapor, então surge a possibilidade de quê? De mecanização da indústria que era manufatureira para uma indústria que passa a ser pautada em escala mecânica. Então surge a máquina e a máquina vai propiciar todo esse desenvolvimento. Então, o termo economia política foi cunhado por Antoine de Montenchay em 1615, num livro ainda incipiente, não rigorosamente científico, chamado Tratado de Economia. Então, o objetivo dele era transpor para a atividade estatal as ideias e os princípios da economia, porque a economia em si, ela caminhava independentemente de quê? De ações do Estado. Antes até, inclusive, do Estado moderno surgir, enquanto tal, já existia um processo econômico, já existiam relações comerciais. O comércio na Idade Média, por exemplo, era bastante pujante. Na Baixa Idade Média, não na Alta Idade Média, mas na Baixa Idade Média, antes do limiar da modernidade, existiam trocas comerciais. E isso era de fundamental importância. E essas trocas comerciais, elas ensejaram justamente o quê? Aquilo que nós chamamos hoje de mercado. E o mercado surgiu justamente dessas trocas e foi se aprimorando, se diversificando, inclusive utilizando de formas jurídicas importantes, que foi mais ou menos nessa época, no século XVI, antes da industrialização, que surgiram institutos econômicos como, por exemplo, os títulos de crédito. Especificamente, um deles, que foi a mãe de todos os títulos de crédito, que é a letra de câmbio. Então, a letra de câmbio, né, é representativo justamente de uma evolução jurídica dentro do mercado, que fez com que já se entendesse que o mercado estava, vamos dizer, funcionando de modo autônomo fora das ações do Estado, e o Estado passou a ter uma preocupação justamente em intervir no domínio econômico e fazer parte do processo econômico. Foi justamente a partir dessa postura do Estado que surgiu, por exemplo, grandes inovações, não só na indústria, mas também, por exemplo, na exploração econômica de outros territórios, como as grandes navegações. Essa é a era que se chama a era do mercantilismo, né? Que nós vamos fazer, inclusive, um paralelo entre o crescimento econômico, o desenvolvimento da economia e a evolução das ideias. Né? Então, para evitar contradições, né, é importante salientar, de todo modo, que há um estágio pré-capitalista, como nós falamos aqui, especificamente no chamado mercantilismo, onde existia uma participação proeminente do Estado para o desenvolvimento econômico. Então, os Estados absolutistas, de alguma forma, buscaram, claro que ainda não estava claro naquele momento, né, como era que o Estado deveria se impor no processo econômico. Se entendia naquela época que era importante o Estado fazer parte do processo econômico. Não se preocupava justamente em fazer com que o Estado extraísse através de uma técnica que depois ficou aprimorada, como o processo de tributação, certo? Que o Estado deixava, vamos dizer assim, o processo econômico se desenvolver e se beneficiava disso para se manter através de imposição, de cobrança de impostos, certo? Isso ainda não estava aperfeiçoado, isso ainda não estava claro, já existia uma forma de tributação, já existia uma forma de imposição, certo? De cobrança de impostos, mas ainda não estava aperfeiçoada, e é nesse momento que o Estado, inclusive, busca
participar da economia como agente econômico, e não apenas como uma espécie de regulador apenas distante do processo econômico. Então, na verdade, nós temos que identificar o mercantilismo como uma passagem importante, que viabilizou, inclusive, o crescimento do próprio, ou a aparição do próprio capitalismo, né? Então, no final do século XIX, o termo economia política foi ficando em desuso, justamente por quê? Porque já estávamos na era do liberalismo. Para vocês observarem como as ideias, elas surgem também por força de mudança de feições ou de realidades econômicas, de situação econômica. Como o mercantilismo já estava sendo deixado de lado, porque o Estado tinha que se distanciar o quanto possível do processo econômico, então, de todo modo, o mercado teria que ter autonomia, muito embora sofresse de um modo ou de outro a regulação do Estado, certo? Mas a economia em si tem os seus próprios princípios, os seus fundamentos, os seus próprios mecanismos. E na prática não poderia ser chamada de economia política, porque a economia não era só a participação do Estado ou uma economia que fosse voltada para a manutenção do Estado. O mercado, o setor privado, teve que ter uma, vamos dizer assim, uma localização própria, autônoma, apartada da função pública estatal. Muito embora nem tudo que é público é estatal. Nós sabemos que o Estado pode até regular espaços públicos, mas, por exemplo, existem âmbitos privados que podem ter repercussão pública. Então, preservar o próprio mercado é uma questão de ordem pública. Mas as transações que se dão dentro do mercado são questões de ordem privada, são relações privadas. Trazendo para os dias de hoje é mais ou menos assim. Então, por exemplo, quando um órgão como o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, impede que duas grandes empresas se unam e venham a partir dessa união, ter um grande posicionamento econômico no mercado, a ponto de formar praticamente um monopólio, então o Estado, através do CAD, vai impedir que haja essa fusão. Para quê? Para que seja preservado a estrutura de mercado e não haja a aparição de um monopólio que venha interferir, inclusive, na política de preços. Então, é como se fosse, por exemplo, uma intervenção do Estado para preservar o setor privado. Se o Estado estimulasse a formação de monopólios, nós estaríamos reféns de empresas específicas, quase exclusivas em cada segmento. E numa economia, num sistema capitalista, não é assim que deve se desenvolver o mercado, porque deve existir o quê? A livre iniciativa. Se o Estado permite que haja monopólio, ele está inibindo a livre iniciativa. Então, ele está inibindo, através de uma omissão no campo público, que o setor privado venha a sobreviver com liberdade. Então, eu espero estar sendo claro nesse sentido. Então, aí nós temos, né, que um espaço público pode ser preservado pelo Estado para repercutir positivamente no setor privado. Então, as relações que se dão entre as pessoas no mercado são relações privadas. Mas essa situação, essa realidade que é configurada pelo mercado, certo? Ela, na realidade, tem que ser mantida de alguma forma, certo? Pelo Estado. Porque o Estado tem que se preocupar com esse espaço, que é um espaço público, que se dá relações privadas. Então, é importante esclarecer sobre isso, né? E nesse período do século XIX, nós tivemos justamente o quê? Um distanciamento do Estado como agente econômico, porque foi superada a realidade do mercantilismo, certo? E, claro, a chegada e o limiar do chamado liberalismo. Então, aí a economia política passa a ser chamada apenas de economia, e a política vai ser estudada justamente por outra área específica, e, claro, obviamente, inclusive, não só pela teoria política, como pela teoria geral do Estado, certo? Então, o termo ainda é utilizado por alguns, né, para referir-se ao quê? Aos estudos interdisciplinares que se apoiam na economia, né, na sociologia, direito e ciências políticas de um modo geral, né?
para entender como as instituições e os contornos públicos influenciam a conduta dos mercados, de um modo geral. Ou seja, como os contornos políticos e as interferências públicas vão influenciar na conduta dos mercados, né? Então, dentro da ciência política, o termo vai se referir principalmente às teorias liberais e marxistas, que utilizaram largamente a terminologia economia política, certo? Então, essas relações que devem ser estudadas nesse âmbito têm esse caráter que ainda hoje ostenta esse nome, economia política. Então, muito embora tenha sido, na opinião de muitos, necessariamente superado o termo economia política, mas nós ainda consideramos essa aproximação entre economia, política, direito e sociologia, certo? Então, o objeto da economia em si, né, que aqui nós vamos passar para a ideia mais genérica e basilar do que é economia. Então, o que é que estuda a economia? Quais são os aspectos elementares que devem ser considerados aqui, né? A economia vai estudar o quê? Comportamento de agentes racionais na alocação de recursos escassos entre fins alternativos. Então, se diz que um dos fundamentos da economia, não apenas enquanto ciência, mas como objeto da economia como ciência, é a escassez. Se não houvesse escassez de recursos, não haveria necessidade de se estudar, de se criar fórmulas, de se criar teorias de como resolver a disputa sobre bens. Por quê? Se há escassez, há disputa sobre bens. Bens que tenham valor para a existência material das pessoas. Aquilo que não, de alguma forma, tenha valor propriamente econômico, passa a ser justamente o quê? Irrelevante para a sobrevivência das pessoas. Então, na realidade, o que deve se levar em consideração justamente é a ideia de escassez. E o que é em si escassez? É quando um bem ele não pode ser suficientemente ou satisfatoriamente partilhado para todas as pessoas de modo igualitário. E aí nós vamos ter que abstrair algumas coisas e pensar como se deu a apropriação de bens e de patrimônio ao longo da história, como as pessoas se apropriaram dos bens, como as pessoas puderam, de alguma forma, acumular riquezas. Então, faz parte de todo um processo histórico que tem a ver com a dominação política. Mas, de um modo ou de outro, mesmo que isso seja uma distorção do processo econômico, às vezes os países permitem que haja distorções e desigualdades gritantes, como é o caso aqui do Brasil, mas nós temos que entender que, mesmo assim, não se deve desconsiderar que, mesmo que nós não tivéssemos uma desigualdade tão gritante, que nós não fôssemos um país capitalista com tantas desigualdades, ainda com miséria e pobreza extrema, nós teríamos que considerar que os bens são escassos de todo modo. Então, você não tem todos os recursos que possam ser usufruídos para todos de modo igualitário. Então, haverá sempre diferença. O que não é admissível são diferenças que chegam a ser explicadas não pela racionalidade, porque a própria razão não explica tanta, vamos dizer assim, tanta miséria, e tanta pobreza, e tanta desigualdade, e tanta disparidade em termos de política salarial. Então, inclusive, um autor importante, Peter Singer, que é um filósofo, ele diz que não há nada, nenhum critério relevante que impeça, certo, que as pessoas tenham um salário praticamente próximo, pessoas que fazem funções distintas. Ele dizia que é apenas um critério arbitrário, não é um processo natural dizer que o médico tem que ganhar, por exemplo, 10 mil reais por mês. Eu estou, no caso, fazendo a injunção da teoria dele com a realidade brasileira, por exemplo. Então, por que um médico tem que ganhar 10 mil reais por mês e, no caso, um gari ganhar um salário mínimo? Aí diz, por que o gari não poderia ganhar um salário mínimo também? Se ele foi ver a questão do ponto de vista apenas, pura e simplesmente, filosófico, ele tem razões para dizer e afirmar isso. Então, no caso, o médico estudou, teve um custo muito elevado, ele vai lidar com questões que são assim bastante delicadas, que dizem respeito ao que a própria existência humana, a cura das pessoas, certo? Salvar vidas. Então, vamos dizer, em tese, que pelo menos o médico teria aí
geralmente que ele está imbuído de umas atribuições que são muito sensíveis para a existência das pessoas. Aí se pergunta, mas o coletor de lixo, o gari, ele também não trabalha com uma questão importante, que é a ecologia urbana e evitar que o lixo fique nas ruas para evitar doença para as pessoas? Sim, mas ele não teve um investimento de tempo, que o tempo tem valor econômico, para chegar a se formar médico. E a remuneração dele deve ser compatível com a complexidade e a natureza do trabalho. Mas tudo bem, mas vamos considerar o que Peter Singer advoga e defende. Então, ele diz, se, por exemplo, um gari ou um jardineiro ganhasse a mesma coisa que um médico, isso não necessariamente forçaria boa parte das pessoas a não estudarem. Porque ele diz, se as pessoas acham que o médico deve ganhar mais porque estudaram mais, se sentem mais estimuladas, isso não é um critério seguro. Por que não é um critério seguro? Porque mesmo que eu pudesse ganhar 10 mil reais não estudando o suficiente como médico para ser jardineiro, mas se eu, dentro de mim, sentisse vocacionado para médico, eu iria estudar para ser médico. E ele faz um paralelo também com o fato de ser professor universitário. Ele diz, pelo prazer que tenho de ser professor universitário, eu não me imaginaria sendo um jardineiro, mesmo ganhando o que eu ganho como professor universitário. Então, não é apenas a complexidade do trabalho em si, ou o custo que se tem para se ter um diploma de curso superior que deve justificar os salários. Os salários poderiam ser os mais próximos possíveis, compatíveis entre todas as funções. Mas aí nós temos justamente economias um tanto quanto, vamos dizer assim, até caóticas, como a economia brasileira, que está fundada em grandes intervenções políticas, que foram intervenções políticas que fizeram com que houvesse privilégios e patrimônios para determinadas pessoas, especialmente políticos. Aí nós temos aí um quadro complexo da economia brasileira, que não há ainda uma possibilidade, vamos dizer assim, em tempos próximos, em curto ou médio prazo, de que certas distorções, não necessariamente igualando o salário de um gari com um médico, mas pelo menos criando possibilidades dele ser melhor remunerado. E que não necessariamente, por exemplo, um funcionário público, que inclusive o próprio Estado, ele é responsável por grandes desigualdades porque ele criou e permitiu que fossem criadas classes privilegiadas dentro da administração pública. Então, você tem uma série de distorções salariais. O motorista, como eu já disse a vocês em outra oportunidade, o motorista do Congresso Nacional ganha praticamente a mesma coisa do que um professor doutor de uma universidade pública recebe, né? Com doutorado. Então, essas distorções, daí você percebe que não é apenas o capitalismo ou é a economia capitalista que cria. Porque não é o mercado responsável por isso. O Estado tem a sua parcela de responsabilidade, né? Sim, só voltando aqui. A economia estuda a alocação de recursos escassos, então dinheiro, capacidade de trabalho, energia. E como é que a gente pode explicar isso? A gente pode explicar, por exemplo, quando um comerciante chega numa cidade muito entusiasmado, tem dinheiro para implantar um restaurante. Aí ele percebe que não tem mão de obra. Estou aqui enfocando na capacidade de trabalho. Ele percebe que não existe mão de obra especializada para o restaurante dele. Então ele já vai ter outro custo. Por quê? Porque naquela cidade não tem gente que se dispõe a trabalhar ou melhor, aprender. E não tem gente qualificada. O que é que ele vai fazer? Ele vai na cidade vizinha, nas cidades vizinhas, recrutar mão de obra qualificada para trabalhar no restaurante dele. Então aumenta os custos para ele. Então é assim que se dá o processo econômico. Energia, de um modo geral. Aí nós temos a produção de energia elétrica com várias matrizes. A matriz hidráulica, né? A nascente matriz eólica, e assim por diante nós vamos vendo como é que funciona, inclusive, o
processo de distribuição de energia que tem custo. A escassez da água, os limites de recursos hídricos, tudo isso deve ser levado em consideração, né? E, claro, a economia estuda a alocação de recursos escassos entre fins alternativos, né, por parte dos proprietários de recursos que buscam obter o máximo benefício por unidade de dispêndio. Inclusive, nós vamos explicar isso sobre dispêndios, que são dispêndios alternativos que as pessoas podem ter. Então, por exemplo, você tem que fazer escolhas com o seu salário, com os seus ganhos, com a mesada do seu pai, ou se você não tiver mesada, com o que você recebe, por exemplo, de algum benefício do Estado, e assim por diante, você tem que fazer cálculos, né? Tem que ter preferências, e você vai, dentro de um processo de aprendizagem, no próprio mercado, aprendendo a ter, de alguma forma, uma determinada postura, que seja uma postura, vamos dizer assim, racional, face aos recursos, né? Então, deve-se considerar justamente esse agente em si, que é o agente pessoa, né? No caso, é o agente econômico, que deve ser considerado. O agente econômico não é apenas o empresário, é consumidor também, né? E o agente vai buscar justamente que é obter o máximo de benefício por unidade de dispêndio. Então, vamos supor que ele tenha apenas R$ 1.000 por mês para gastar com alimentos. Para gastar com alimentos. Então, vamos supor que por uma razão ou outra, ele, naquele mês, teve R$ 100 a mais. Então, a tendência é que com R$ 100 a mais, ele não vai comprar mais arroz, ele não vai comprar mais feijão, que o arroz e o feijão já dá para aquele período que ele consome ao mês. Com esses R$ 100 a mais, ele vai tomar um sorvete, ele vai justamente fazer um consumo marginal à margem, além daquilo que vamos dizer assim, calculado dentro do consumo comum, dentro das fronteiras, dentro dos limites de possibilidade de cada um, né? Então, de todo modo, ele buscou maximizar de alguma forma, claro, de alguma maneira, o quê? O seu próprio prazer, o seu próprio bem-estar. Então, buscar o seu bem-estar também faz parte do processo econômico, né, do chamado agente racional. E que muitas vezes não é completamente irracional, porque no caso do nosso amigo que teve R$ 100 a mais, certo? O nosso amigo entendeu que tinha que tomar sorvete. Outra pessoa, ao invés de gastar os R$ 100, poderia partir esses R$ 100, colocar 50 numa poupança, ficar como uma espécie de reserva e ter um pequeno prazer, para que no futuro, muito próximo, ele tivesse mais prazer. Por quê? Porque todos os meses ele estava colocando uma quantia na poupança que sobra daquilo que ele gasta, né? Daquilo que ele gasta diariamente com os recursos que ele obtém com alimentação básica, né? Então, desde logo, ninguém age completamente de modo racional. Às vezes existem escolhas que não são racionais. Inúmeras vezes agimos por impulso, né? Sem medir as consequências dos atos, né? E quando nós entramos num shopping center, num grande supermercado, a gente vai para comprar alguma coisa, às vezes volta com coisas que a gente não cogitou de comprar quando saiu de casa, mas volta com coisas que nós não cogitamos. Mas isso se dá justamente pela possibilidade que eu tenho de despender, a possibilidade que eu tenho de gastar, né? E claro que quando você tem mais disponibilidade de se gastar, às vezes, quase que invariavelmente, as pessoas vão ter não só impulsos, mas como vão ter outros hábitos. Porque tudo faz parte de uma escala. Se você é pobre, né? Se você tem ganhos limitados, então você, na verdade, não está habituado a certos consumos. Se você é rico, aquilo já faz parte, aquilo que seria luxo para um pobre, já faz parte da sua rotina. Então, não necessariamente é irracional, certo? Mas pode ser irracional se um rico gastar excentricamente com coisas que são excessivamente suntuosas. Como, por exemplo, trazer da Ásia um tigre para criar numa chácara que ele tem, certo? Então, na realidade, isso não é racional. Inclusive, é antiecológico, certo?
Então, a etimologia da economia, né, a palavra economia deriva do grego oikonomia, que vem de oikos, casa, e monos, lei. No sentido original, seria a administração da casa, que posteriormente foi associada à administração da coisa pública. Né? Então, isso aí já era a ideia dos gregos na antiguidade, antes de Cristo. Eles já tinham apontamentos, já tinham entendimento sobre o que é economia. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da economia, inclusive nós vamos fazer a definição mais própria aqui, né, e trazer alguns institutos de cada ramo ou sub-ramo da economia, né, surgiu a macroeconomia e a microeconomia, certo? Então, na verdade, nós vamos entender o que é microeconomia e o que é macroeconomia e exemplificar como essas sub-áreas da economia vão repercutir em que áreas do direito, certo? Então, a economia em si é a ciência que estuda os recursos escassos da sociedade, como eles são alocados, né, tendo por base as decisões individuais dos consumidores, trabalhadores, firmas. E aqui eu trouxe o conceito de escassez, certo? Para que vocês tenham esse conceito como referência e como um apontamento importante, inclusive, para responder à avaliação que nós vamos fazer, né? Então, mesmo em sociedades ricas, como os Estados Unidos, a escassez faz parte da vida, porque não se tem tudo de modo abundante para todos. Né? Então, não há tempo, nem dinheiro, energia suficiente para fazer tudo o que queremos ou ter tudo o que gostaríamos. Se nós formos enfocar numa realidade íntima de uma pessoa, dentro do seu, vamos dizer assim, dentro das suas escolhas pessoais na economia, nós poderíamos dizer que uma pessoa, certo, que tem recursos, mesmo que tenha um recurso satisfatório, ela não pode consumir tudo da mesma qualidade. Então, por exemplo, eu não posso ter um tênis de alta qualidade de R$ 1.000, posso até escolher, mas se eu escolher um tênis de R$ 1.000, eu vou escolher uma calça de 100, uma camisa de 50, certo? Porque eu não posso ter roupas de qualidade e, ao mesmo tempo, um calçado de qualidade. Eu tenho que fazer escolhas. Né? Então, o meu dinheiro, oriundo do meu trabalho, ele é escasso. E vamos dizer que eu tenho possibilidade de comprar roupas de grife, roupas caras, roupas confortáveis, roupas de qualidade, tênis de qualidade, mas eu gostaria também de ter um relógio muito bom, certo? Mas só que não vai dar. Então, eu não tenho condições de despender com tudo. Então, há escassez de recursos da minha parte. Não é que falte relógio, mas é porque aqueles relógios não é que eles têm menor unidade, porque a escassez não se dá apenas pelo número limitado de unidades de bens econômicos disponíveis. Se dá por isso, mas se dá também pela escassez de recursos que nós temos para quê? Para obter determinados bens. Podem existir milhões de Casio Edfice, que é uma marca de relógio que é cara, da Casio, um segmento caro. Caro assim, para a realidade de pessoas da classe média. Né? Para um rico, ele é barato. Mas um Casio Edfice custa mais de R$ 1.000. Então, pode existir milhões de Casio Edfice. Então, não há escassez desse relógio. O que há escassez de recursos públicos. Mas a água, por exemplo, pode existir apenas um reservatório para uma cidade inteira. Então, aí nós temos a limitação do bem econômico em si, certo? Então, em essência, a economia é a ciência que analisa as escolhas individuais e suas interações, certo? A base da análise econômica é a microeconomia. Então, a microeconomia se pauta justamente o quê? Né? Vai tratar como são determinados os preços das transações na economia, no mercado em si, o preço do tomate, vai fazer cálculos econômicos como mensurar o preço desse item, por exemplo, de hortifruti, a evolução do preço do feijão na pandemia, certo?
E, claro, vai ter um encontro com a macroeconomia para entender por que está dando alta dos combustíveis. Inclusive, sobre alta de preços, nós temos um capítulo aqui que eu expus para a turma anterior, justamente por conta dessa situação que nós estamos vivendo, desse processo inflacionário. Então, por conta desse processo inflacionário, nós tivemos 4 aulas aqui sobre inflação, desde os fundamentos estudados na teoria econômica e como a gente pode entender a realidade brasileira. Então, os salários em si, os empregos, alocações de recursos e o quanto é produzido e o que é produzido. Isso aqui é da economia que se chama micro, a economia privada em essência das relações econômicas, das relações de troca em si. É a chamada microeconomia, certo? Já a macroeconomia, né, que nós vamos estudar tanto segmentos de quando estudarmos a inflação, nós vamos estudar aspectos importantes da microeconomia. E a microeconomia, por exemplo, vai ser refletida ou vai ser importante para o seu estudo onde? Lá no direito dos contratos, por exemplo, direito das coisas, lá em direito civil. Né? Já a macroeconomia vai ser importante e reflete lá na área do setor do direito público. Né? Vai ser de fundamental importância esse estudo lá. Então, a ciência econômica justamente vai se pautar aqui, né, a partir dos estudos da macroeconomia, para estudar o quê? O crescimento econômico da economia, moeda e inflação, investimento do consumo agregado, dívida pública, desemprego, balança comercial e taxa de câmbio. Então, são todos temas que têm a ver, de alguma forma, com a posição do Estado no processo econômico. Aí é macroeconomia, justamente o quê? As grandezas maiores de um processo econômico, como, por exemplo, crescimento econômico, né? Como dívida pública. Então, isso é estudado onde? No direito econômico, no direito financeiro, no direito tributário. Quer dizer, não é que seja estritamente estudado, mas são conceitos que são subsidiários, devem ser utilizados como fontes de informação para essas disciplinas jurídicas, certo? Então, questões macroeconômicas podemos observar, certo? Porque alguns países são mais ricos que outros. Então, isso é uma interrogação que deve se levar em consideração justamente o quê? A macroeconomia de uma sociedade. Porque a taxa de desemprego varia tanto entre os países, né? A microeconomia também é útil para entender questões ligadas ao debate político, como, por exemplo, direito à economia, comércio internacional, mercado de crédito, tributação e previdência. Certo? Tudo isso faz parte do estudo da macroeconomia, que de alguma forma vai ter interferência ou pode ser fonte de informação para que o direito tome, através do Estado, tome posições importantes. Ou seja, invertendo, para que o Estado, através do direito, de uma política que seja intervencionista ou não, possa equalizar situações que possam estar trazendo, de alguma forma, incômodos para a sociedade, né, a partir justamente das relações econômicas. E, claro, de todo modo, nós temos as áreas ou sub-áreas do direito que podem ser, de alguma forma, auxiliadas pelo entendimento de conceitos da economia. Né? A análise econômica do direito, nós vamos ter aula específica sobre isso aqui, né? Direito dos contratos, no direito civil, direito econômico, que é a disciplina autônoma, direito da concorrência, né? Direito financeiro e tributário, direito empresarial, direito penal. Então, são todas essas sub-áreas que podem ser beneficiadas com o estudo da economia. E aqui, pessoal, nós encerramos a nossa exposição inicial dessa aula introdutória de economia política, certo? Eu vou